A história humana está cheia de conflitos e batalhas, algumas das quais são famosas por seus heróis, estratégias ou tragédias. Mas existem também algumas guerras que são tão bizarras que são difíceis de acreditar que realmente aconteceram. Hoje vamos falar sobre algumas dessas guerras, mostrando como a insanidade e a loucura podem levar à violência e ao conflito. Fique atento, um recado importante está no final deste vídeo. Assista até o fim para não perder. A primeira guerra que vamos explorar é a Guerra da Orelha de Jenkins. Essa guerra foi travada em 1739 entre a Grã-Bretanha e a Espanha por causa de uma orelha cortada. Tudo começou quando um navio britânico foi abordado por um navio espanhol e um dos tripulantes britânicos, Robert Jenkins, teve sua orelha cortada como punição por contrabando. Quando Jenkins voltou à Grã-Bretanha e mostrou sua orelha cortada aos membros do parlamento, a raiva se espalhou rapidamente e a Grã-Bretanha declarou guerra à Espanha. Embora a guerra tenha durado apenas alguns anos e não tenha tido muitas consequências, ela é lembrada como uma das guerras mais bizarras da história. Outra guerra estranha que vamos falar é a Guerra do Balde. Essa guerra foi travada em 1325 entre as cidades italianas de Bolonha e Modena por causa de um balde. Sim, um balde. Aparentemente, um grupo de soldados de Modena invadiu Bolonha e roubou um balde de madeira como troféu de guerra. Isso levou a uma luta sangrenta entre as duas cidades que durou vários anos. Embora a Guerra do Balde tenha sido pequena em escala, ela é lembrada como um exemplo clássico de como um pequeno incidente pode levar a um conflito maior. A próxima guerra que vamos explorar é a Guerra dos Emus. Essa guerra ocorreu na Austrália em 1932, quando o governo australiano declarou guerra aos emus. O governo australiano estava preocupado com a superpopulação de emus e decidiu tomar medidas drásticas para controlá-las. Soldados foram enviados para matar os emus, mas logo percebeu que a tarefa não seria tão fácil quanto imaginaram. Os emus eram rápidos e difíceis de acertar, e a maioria dos soldados não tinha experiência em lidar com essas aves. A Guerra dos Emus acabou sendo um fracasso, e os emus continuaram a ser uma praga para os fazendeiros australianos por muitos anos. Outra guerra estranha que vale a pena mencionar é a Guerra dos Porcos. Essa guerra aconteceu em 1859 entre os Estados Unidos e as Ilhas San Juan, que eram então um território disputado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Tudo começou quando um fazendeiro americano, Lyman Cutler, encontrou alguns porcos na sua plantação e os matou por achá-los invasores. Os porcos pertenciam a um fazendeiro britânico, que exigiu uma compensação de Cutler. Quando a situação não foi resolvida, ambos os lados começaram a se armar e se preparar para uma guerra. Felizmente, a Guerra dos Porcos acabou sendo evitada graças à mediação do governador do território. Por fim, não podemos deixar de mencionar a Guerra dos 100 Horas, que ocorreu entre El Salvador e Honduras em 1969. Embora a guerra tenha sido provocada por disputas políticas e territoriais, ela ficou conhecida como a Guerra do Futebol, porque muitos dos conflitos ocorreram durante as partidas de futebol entre os dois países. Torcedores hostis jogavam pedras e insultavam jogadores e fãs do time adversário, o que acabou levando a um conflito militar que durou apenas 100 horas, mas deixou milhares de mortos e feridos. Essas são apenas algumas das guerras mais bizarras da história, mas elas mostram como a insanidade e a loucura podem levar a conflitos absurdos e inimagináveis. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e se inscreva em nosso canal para mais conteúdo educacional. Você que tem um canal no YouTube, quer ter vídeos editados tão incríveis quanto este? Entre em contato comigo no Instagram agora mesmo e descubra como.